Carta de Paulo aos Efésios, Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, maravilhosa graça. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor, a misericórdia sua se renova a cada manhã. E nesse instante, Senhor, eu peço em especial misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a minha, que terei de falar da tua palavra ao teu povo, ao teu rebanho. Senhor, unja os meus lábios, a minha vida, nesse instante com mais poder vindo do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, irmãs, a comunidade cristã em Éfeso não surgiu do dia para o outro, do nada, mas foi fruto de longo e penoso trabalho missionário de várias pessoas. O apóstolo Paulo dedicou 2 anos de trabalho intensivo nessa cidade. Ele, apenas Paulo, um missionário, ficou 2 anos em Éfeso. Nós podemos ver bem isso em Atos 18, Atos 19 e também em Atos 20. Esses 3 capítulos de Atos mostram, em alguns versículos, Paulo se dedicando, falando da igreja em Éfeso. Mais tarde também João trabalhou nessa comunidade cristã. Em Apocalipse 2, de 1 a 7, nós podemos ver Paulo falando sobre João falando sobre Éfeso. Essa carta foi escrita mais ou menos entre 57 e 62 depois de Cristo. É a data dessa carta. Ela é uma carta dirigida a comunidades, a igrejas recém-fundadas, mas a comunidades também estabelecidas há algum tempo e que tiveram de enfrentar vários problemas, tais como a relação com a sociedade civil pagã, a infiltração e recepção de doutrinas fraudulentas na igreja, doutrinas que não estão na Bíblia. Hoje eu fiquei sabendo de uma agora, que o presbítero Nelson, hoje de manhã, ele me contou uma que tem um pastor, que agora ele é patriarca. Ele se autodenomina patriarca. Então é Abraão, Isaac, Jacó e Renê Terra Nova. Quer dizer, ele faz parte do patriarcado, ele é um dos patriarcas. E doutrinas estranhas como essas, porque agora já tem pastor, tem bispo, tem apóstolo, ele é patriarca, ele é mais que apóstolo, né? Então, doutrinas daquela época também surgiam. Não é coisa de agora, viu, gente? Porque hoje nós temos televisão, temos internet, e estamos vendo essas coisas surgirem, e somos bem informados. Mas isso já vem de longe. Doutrinas estranhas que entram na igreja. Se vocês não sabem, uma das razões que o Papa está largando lá o pontifício dele, é por causa de doutrinas estranhas que estavam entrando na igreja católica. Ele leu isso numa carta. Doutrinas estranhas entram na igreja há séculos. Cansaço. O povo estava cansado. Formalismo. Ativismo.
e o risco de cisão. Coisa terrível é quando o corpo, a igreja, se divide. Alguns aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Coisa difícil de administrar é um corpo dividido. É uma família dividida. E naquele momento, Paulo estava interessado que isso não acontecesse na igreja em Éfeso. E essa carta, ela tenta manter a unidade da igreja. Fica bem claro lá em Efésios 4,16, quando ele diz o seguinte, em Efésios 4, versículo 16: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, em amor. A igreja era composta de judeus e gentios. Essa era uma mistura explosiva, porque o judeu era muito ascético, e o gentio não tinha nada disso. Mas olhando para a igreja de hoje, essa mistura que está aqui dentro também é uma mistura explosiva. Toda mistura, pensamentos, ideologias, famílias, é uma mistura explosiva. E a igreja também, naquela época também era, composta de gentios de um lado, judeus de outro. Mas era uma só comunidade, uma só fé, edificada sobre o firme fundamento apostólico e profético. E a unidade era o próprio Cristo. Ou seja, as pessoas pensam diferentes, vieram de realidades diferentes, mas o que nos une é Cristo. O que une a igreja é Cristo. E aí é por isso que ele fala aqui em Efésios, para manter essa unidade, para o corpo ser edificado, que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como se encontra do 11 a 16. Mas, meu irmão, nessa noite, eu quero meditar com a igreja, e peço a atenção de vocês, como sempre tenho recebido em nome de Jesus, sobre o seguinte tema: a diferença entre o ontem e o hoje. A diferença entre o ontem e o hoje. Irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, e que está aqui nesse texto, é a realidade do ser humano, a realidade humana fora de Cristo. Realidade humana fora de Cristo. Olha como que é a realidade humana fora de Cristo. Versículos de 1 a 3. Mortos em vossos delitos e pecados, andando segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, que atua nos filhos da desobediência. Ontem nós éramos assim. Entre quais nós também andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Uma coisa, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu não sei se a igreja hoje é mais carnal, falando igreja de Cristo, ou espiritual. Porque sabe o que eu fico pensando? Os crentes pararam de pensar no céu. Os crentes querem vida boa, regalada, aqui na terra. Sendo que nós cantamos, foi falado ontem, foi falado hoje, na escola dominical e nas leituras, que o que está preparado para nós é muito melhor do que tudo aquilo que a nossa carne pode ver aqui na terra. Mas existe o crente carnal, irmão. A Bíblia diz, Paulo diz isso. Infelizmente. E aqui diz que alguns, não crentes nessa aqui estava morto. Vivia segundo as inclinações da carne. A carne pensa no eu. A carne pensa no agora. A carne pensa na satisfação dos prazeres. A carne não pensa no outro, no próximo. A carne é egoísta. Continuando a leitura, diz assim: mas a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Tem gente que, não, mas Deus é tão bom.
Ah, mas esses aqui, os mortos que buscam as inclinações e vivem pelas inclinações da carne, segundo a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Silas que está dizendo aqui, quem está falando é a Bíblia, eram chamados de filhos da ira. Bom, gente, e a realidade humana fora de Cristo? Como nós podemos vê-la? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês dentro disso, que é a diferença entre o ontem e o hoje, é que a vida que você tem, a vida que eu tenho, no sentido duplo, a biológica e a espiritual, a vida eterna, está em Cristo. Nós temos que ter consciência disso. De vida, nesse texto, Paulo, via de regra, só fala a partir do versículo 5. Ele diz que todos os gentios, e nós éramos os gentios, eram mortos diante de Deus e sem esperança. Que é uma coisa que mexe com a nossa esperança, é a morte. A morte mexe com a nossa esperança. Quando a gente vê um corpo sem respirar, como aconteceu, não sei quantos viram, na boate, na televisão com certeza, mas na internet, outros veículos, lá naquela boate Kiss, meninos, pais que os meninos saíram de casa com toda a saúde, e depois mais de 200 voltam em caixões. Isso mexe com a nossa esperança, seja crente ou não. Nós éramos mortos e sem esperança. É isso que a palavra diz. O termo que Paulo usa aqui para delitos e pecados é paratomata e hamartias, termos gregos. Que sabe que fala esses termos gregos que querem dizer, evidenciam que estar morto diante de Deus não caracteriza apenas um estado de coisas que faz do ser humano uma vítima inocente. Foi uma escolha da pessoa morrer. Foi as atitudes da pessoa que fizeram que ela morresse. O caminho que ela escolheu. Caminho oposto à vontade de Deus. Então nós estávamos mortos por nossas decisões. Eu estive de frente para a natureza. Uma natureza linda, lá em Minas Gerais. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: está vendo tudo isso aqui? Eu fico triste em pensar que Deus deu tudo isso para a gente. E a gente acaba e põe a culpa ainda em Deus. A gente destrói, não cuida e põe a culpa ainda em Deus. Sendo que a opção por cuidar é nossa. É minha e é sua. Mundo aqui, quando fala, nós vivíamos no curso deste mundo, não é o sinônimo do cosmo, da criação de Deus. Que Deus nos confiou a administrar de forma responsável, como eu acabei de falar. O mundo é lindo. O mar, as florestas, os animais, nós, tudo que Deus criou é lindo, é para nós. Mas nós muitas vezes não sabemos administrar da maneira correta porque nós estamos mortos. E mortos, alguns estão mortos e morto não faz nada. A expressão aqui, quando fala do mundo, é de uma realidade, ou de uma grandeza indivisível, que se opõe a Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo é influenciado pelo maligno. E por isso, se nós partirmos para as atitudes carnais, individualistas, pequenas, sem esperança do mundo, nós estamos caminhando para a morte. Era assim, a realidade humana é assim, a realidade humana fora de Cristo. Não tem jeito de ser diferente, irmãos. A realidade fora de Cristo é uma realidade de morte. Meus irmãos e irmãs, o fato de todas as pessoas, sem exceção, cometerem pecados, prova que, sem Cristo, nós temos uma natureza má.
todas as pessoas, sem exceção, cometem pecados por causa da nossa natureza. Natureza que tem um gosto imenso por se afastar daquilo que nós sabemos que é de Deus. Deus fala, não coma dessa árvore. Aí eu vou comer. Não vou comer dessa árvore. Deus fala, eu cuido. Cuida nada, eu vou fazer do meu jeito. Meus irmãos, irmãs, sem Cristo, nós estamos perdidos no mal e não podemos nos salvar. O único caminho para a salvação eterna. Olha, vou te falar, salvação aqui na terra algumas pessoas podem até fazer. Salvação aqui na terra algumas pessoas podem até te dar. Mas vida eterna, salvação eterna, só Jesus Cristo. Pensar que nós cristãos somos bons, pensar que nós cristãos somos melhores, é um grande erro. Algumas pessoas, e muitas que eu conheço, que não são cristãs, e que você conhece também, que não são cristãs, fazem bem ao próximo. Uma frase triste, que a gente ouve por aí, eu ouço isso desde pequeno. Nossa, aquela pessoa é tão boa, só faltava ser crente. Para mim é uma frase triste. Em uma escala relativa, muitas pessoas são íntegras. Numa escala relativa, se comparada com assassino, com estrupador, com pedófilo. Muitas pessoas são boas, respeitadoras da lei, se comparar a esses tipos de criminosos. Mas segundo a escala absoluta de Deus, e segundo esses 3 versículos que vocês têm em mão, nenhuma boa obra, ou nenhuma pessoa é boa o bastante para alcançar salvação pela sua bondade. Essa é muitas vezes a esperança de muitos. Quando nós temos uma dúvida, a gente fala de Jesus para uma pessoa é muito boa, mas a pessoa não aceita Jesus, mas é boa. A nossa esperança humana é o seguinte, não, mas Deus vai levar em conta. Fez tanta coisa boa, vai para o céu. Sem Jesus é morte. É isso que a Bíblia diz. É isto que a Bíblia diz. Somente unidos a uma perfeita vida em Cristo, poderemos nos tornar agradáveis aos olhos de Deus. A frase ainda, e esses 3 versículos são contundentes, mostra como nós estávamos antes de sermos cristãos. A frase diz que nós estávamos sob a ira de Deus. Deus me livre. Ficar sobre a ira da Roseli já é difícil. Agora ficar sobre a ira de Deus, idem, né, filho? Idem. Já é difícil. Agora vamos ficar sobre a ira de Deus? Meu Deus. Nós éramos filhos da ira. Sabe por quê? Nós éramos? Porque nós rejeitávamos Deus. Rejeitar Deus é se tornar filho da ira. Isso que Paulo está dizendo aqui. Mas, meus irmãos, não é só isso. Essa é a realidade humana longe de Deus. Mas só que Jesus intervém nessa realidade. Os versículos de 4 a 7, o pano não é só esse pano terrível, desastroso. Jesus interviu nessa realidade. Os versículos 4 a 7 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e ele enfatiza de novo, estando nós mortos em nossos delitos. Delitos, gente, quem comete delito é bandido. É aqui uma linguagem forense. Delito é coisa de advogado que fala. Uma linguagem forense. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar hoje e amanhã a suprema riqueza da sua graça. Graça, maravilhosa graça. O coral acabou de cantar. A bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, por meio de Jesus Cristo, Deus intervém nessa realidade ruim que eu acabei de falar, de morto que nós éramos. Meus irmãos, minhas irmãs, você que é crente, você que é cristão, você, eu, nós estávamos mortos. Se não fosse Jesus em nossa vida, nós continuaríamos mortos. Jesus entrou. De fato, a situação do ser humano, independentemente se ele cultiva ou não uma espécie de religiosidade, porque tem muitas pessoas que têm religiosidade, acreditam em alguma coisa, seria desesperadora não fosse a intervenção de Deus aqui. Nesses versículos, nós podemos ver declarado e proclamado um rompimento com o vício ou com o círculo vicioso da morte. Morte gera morte. Não. Cristo veio e venceu a morte. Cristo veio e nos deu vida e vida eterna. O apóstolo vinha preparando esse anúncio desde o início da carta. Nós andamos outrora, andaste outrora, não andamos mais. Você não anda mais. Você é filho da luz. Nós somos filhos da luz, não das trevas. Deus é rico em misericórdia. Aqui está insistindo que nós não precisamos viver sobre o poder do pecado. A morte de Cristo na cruz eliminou milagrosamente o castigo, fruto do pecado. E pela fé, aí que está um fator determinante, fé. Você é declarado e nós somos declarados inocentes. Depois de uma declaração de inocência, acabou, irmão. Você não vai ser nunca mais julgado pelo que você fez. Você é inocente? Acabou. E Cristo nos declara, o sangue de Cristo nos declara inocente. Nós não somos mais culpados diante de Deus. Engraçado, meus irmãos e irmãs. Eu falo do mundo, do cosmos. Deus não nos afasta do mundo. Deus não nos transforma em robôs. E tem crente que gosta de ser robô. Infelizmente. Tem crente que gosta de ser robô. Tem crente que não gosta de livre-arbítrio, não. De fazer a escolha. Meu irmão, a melhor coisa que tem é fazer a escolha. Eu escolho abrir a porta para Jesus ou escolho deixar a porta fechada. A melhor coisa é ser livre. Mas tem crente que gosta de ser robô. Deus gosta de ser controlado. Se não por Deus, por alguém. Nossa, gente, nem pastor, nem presbítero, nem apóstolo, nem patriarca controla a sua vida no sentido de salvação, de vida eterna. Quem controla é Deus. E Ele te deu o livre-arbítrio. E Ele te colocou no mundo. Não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É para a gente viver lá, no cosmos, na criação dele. Não é para a gente viver enclausurado dentro da igreja, dentro da nossa casa, com medo do mundo. Não, o crente não é para ficar com medo do mundo, não. Sabe por quê? Porque nós temos inclinação para pecar ainda. É por isso que a gente tem medo. E às vezes realmente pecamos. A diferença é que antes de nos tornarmos cristãos, estávamos mortos no pecado. E éramos escravos da nossa natureza iníqua. Mas agora, meus irmãos, não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Agora é assim. Pecamos, pedimos perdão. Nos arrependemos e Cristo nos perdoa. Nós podemos estar certos da vida eterna, porque nossa vida está unida a Cristo. E se Ele venceu a morte, se Ele teve essa poderosa vitória, nós também teremos. Outra coisa importante nesse texto, é a segunda que eu falei, porque por meio de Jesus Cristo
Ele intervém na nossa realidade de morte. E Cristo renova o ser humano, renova a nossa vida. Meus irmãos, olha os versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Eu entrei aqui dentro, vi um armário com tanto de computador bonitinho. Uma obra de uns irmãos aqui na igreja. Tem tantas obras, irmãos doam para geladeira e outras obras, outras coisas que são feitas e que a gente olha e fala assim, nossa, que beleza, que coisa boa. Mas as obras que nós fazemos não devem ser pensando em salvação, porque a salvação nós já temos de graça. De graça, meus irmãos. Quando você aceitou Jesus Cristo no coração, quando você pediu para Jesus Cristo morar na sua vida, quando você entregou sua vida para Jesus Cristo, a graça de Cristo te alcançou e você se salvou. Não de obras para que ninguém se glorie, porque senão, aquele que faz mais vai falar, nossa, eu estou salvo mesmo. Por quê? Porque eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, então eu estou salvo. Aí tem irmão que pensa por fazer pouco, perdeu a salvação. Não, perdi a salvação. Eu não tenho certeza de salvação não, por quê? Porque... Gente! A salvação você já tem. A Bíblia fala, Cristo fala, a salvação é graça. Agora, isso você tem de crer. Não adianta eu falar que você tem, se você não crê que tem a salvação. Sabe por que eu acho que tem tanta dificuldade? Porque as pessoas estão desacostumadas a receber presente. E muitos viveram uma vida dura e quase não teve presente. Nossa, eu fui colocar um tênis no meu pé. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de comprar tênis para os meninos. Eu fui colocar o tênis no meu pé quando eu tinha de 11 para 12 anos. 11 para 12 anos. Eu ia jogar bola na terra, aí ia chutar a bola, errava o chute e arrancava o tampão do dedo. Direto com aquele metiolate que doía, sabe? Mas doía aquilo lá. Aí o tampão quase saindo assim, eu jogava bola assim mesmo. Né? Porque eu gostava de jogar bola. Presente de Natal para 5 filhos era complicado. Roupa nova era só uma vez no ano, e era para usar na igreja. Então, infelizmente a nossa geração, eu acho que a geração desses meninos já estão recebendo até presente demais. Mas a nossa geração é uma geração que muitas vezes recebemos pouco presente. E sendo que graça, que é salvação, é presente. É o presente. É o maior e melhor presente. É a salvação. Aqui, meus irmãos, nesses 2 versículos, nós nos defrontamos com um resumo teológico de todo o texto. A conjunção pois, que no grego quer dizer gar, introduz e destaca o agir misericordioso de Deus em Cristo Jesus, de tal maneira que fica evidente que está excluído todo o mérito e toda virtude por parte do ser humano, seja ele quem for, seja pastor, mestre, profeta, evangelista. Pode ter 10 milhões de seguidores. Não é porque ele tem aquele tanto seguidor que ele está salvo, mas é porque a salvação já veio em Cristo Jesus. É no sangue de Cristo que a salvação está. Será que quando alguém nos dá um presente, nós dizemos, que bonito, quanto que custou? Quanto que eu estou te devendo? Será que é assim que a gente faz? Quando a gente recebe um presente e fala assim, pergunta para a pessoa, quanto que eu estou te devendo? Será que é assim? É claro que não, a gente fala obrigado. Alguns falam assim, não precisava. Precisava, né? Não precisava. Por educação fala, né? Mas está feliz. Né? Obrigado. Essa é a resposta.
Mas, no entanto, quantas vezes os cristãos, mesmo depois de receberem a dádiva da salvação, ainda sentem-se obrigados a ter uma vida de comunhão com Deus? Meus irmãos, não é obrigação não, é gratidão. Você está aqui não por obrigação, é por gratidão. Nós falamos sobre isso hoje, na parábola do filho pródigo, que a questão da ingratidão fica bem clara ali. Pai, eu quero que o senhor morra. Um filho ingrato. Nós não podemos ser ingratos com Deus, nós recebemos um presentaço. E muitos pensam assim, não, eu estou devendo para Deus. Eu estou devendo para Deus. Nós não estamos devendo para Deus, não. Nós não teríamos como pagar. O que você vai pagar para Deus? O que Ele já fez em Cristo Jesus por você? Nós não devemos para Deus. E se nós servimos a Deus, é por gratidão, por louvor e alegria. Aqui diz que até a nossa fé é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Sabe por que eu acredito nisso? Porque tem tanto de gente que ouve a mesma coisa durante a vida toda e não aceita esse presente. Não aceita. Não quero esse presente não. Eu quero viver do meu jeito. Eu não quero salvação. Não sei se vai ter vida depois dessa aqui, vou aproveitar agora. Nós somos cristãs, pelo favor não merecido que recebemos de Deus. Não pelo resultado de qualquer esforço, capacidade, inteligência, ato, serviço oferecido por nós. Os nossos maiores presentes de ouro, de brilhante, não poderiam comprar a nossa salvação. Só o sangue de Cristo. E isso nós já temos. Nós já temos a marca da promessa. Nós não cantamos isso? Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa. A marca talvez seja uma gota do sangue de Cristo na sua vida. Talvez seja o sangue derramado e lavando todo você, todo o seu ser. Como prova de gratidão por essa dádiva tão graciosa que nós recebemos, nós devemos ajudar o nosso próximo com bondade, com amor, com carinho, sem a intenção de receber em troca. Embora nenhuma obra de trabalho possa nos ajudar a alcançar a salvação, o propósito de Deus é que ela resulte em atos de prestação de serviço. Nós não somos salvos apenas para ter um benefício próprio, mas para servir a Cristo e edificar a sua igreja. É para isso que nós somos salvos. Servir e edificar a igreja. E encerrando, o último tópico. Ontem e hoje, a diferença do ontem e do hoje, é que há uma realidade do ser humano em Cristo, e há um propósito de Deus para ele. O versículo 10 encerra dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A expressão, somos feitura sua, significa que nós somos obra-prima de Deus. Uma obra de arte. Alguns entendem e gostam de obra de arte. É uma obra de artesão. A nossa salvação é algo que somente Deus pode fazer. Ela é resultado da sua obra criativa em nós. Se Deus nos considera sua obra-prima, não devemos nos atrever a nos tratar e aos nossos semelhantes com desprezo, com desrespeito, ou como se fôssemos uma obra de menor valor. Meus irmãos, eu tive uma experiência muito impactante nesse acampamento que eu participei, e eu quero relatar a vocês rapidamente. Estava tendo um culto da fogueira, uma segunda-feira, e um menino, eu estava sentado na arquibancada do campo, o culto estava acontecendo a uma distância, de repente chega um menino de 14 anos do meu lado. O nome dele é Vitor Hugo. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero fazer umas perguntas para o senhor. Por que Deus se importa comigo? Deus não se importa com o peixe, com a árvore? Deus não se importa com a pedra, com a montanha? Por que Ele se importa comigo? Por incrível que te pareça, eu disse para ele: porque nós somos a criação principal, a obra-prima de Deus.
Ah, ele fala, pastor, e foi perguntando coisas sobre Jesus, sobre a Bíblia, e ele é de uma família meio conturbada, ele me falou ali rapidamente, de repente ele começou a chorar, ele falou assim, pastor, eu cheguei aqui incrédulo, não creio em Jesus não, pastor, e eu cheguei aqui, na hora que eu vi todo mundo cantando, batendo palma e falando Jesus, Jesus, eu pensei, nossa, menino de 14 anos, nossa, mas que povo mais alienado, mas que povo mais estranho, ah não, credo, esse negócio de Jesus, 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 quer saber disso não, pastor, aí ele começou a chorar, eu não presto, pastor, eu sou feio, pastor, eu tenho voz de menina, pastor, e começou a falar, eu falei, Vitor, Deus te ama. Essa oportunidade que você está tendo. Gente, e naquela segunda-feira, às 11 da noite, que céu. Fazia tempo que eu não olhava para o céu. Eu não tenho tempo de olhar para o céu à noite. Eu não tenho tempo. E eu tive tempo nesses dias de acampamento. Eu olhei para o céu. Cruzeiro do Sul estava lá. As Três Marias estavam lá. Urso Polar, não sei ele estava lá. E estava uma coisa impressionante, se não é a fogueira, dava para a gente ver mais. E aí ele falou assim, nossa, Deus criou tudo isso, pastor. Deus criou tudo isso e gosta de mim. E se preocupa comigo. Ah, eu quero esse Jesus, pastor. Eu quero esse Jesus, pastor. 14 anos. E chorando, nós dois fizemos uma oração. E ele aceitou Jesus Cristo. E ele se tornou um cristão. E ele mudou. Os 2 últimos dias, os 3 últimos dias, segunda, terça e quarta, ele falou assim, pastor, sabe o que eu estava olhando na internet, pastor? Eu estava olhando coisa do demônio. Eu estava olhando sobre magia negra. Era isso que eu estava vendo na internet, pastor. Eu não presto. Eu estava vendo umas coisas lá da igreja de Satanás, pastor. Jesus vai gostar de mim, pastor? Jesus vai me aceitar? E eu disse, vai sim, vamos orar. E oramos, acabamos de orar, ele não estava mais chorando, e ele perguntou assim para mim, pastor, o senhor mora em Passos? Eu falei, não, moro muito longe daqui, mas vou estar orando por você. Eu não consigo parar de pensar nele, nesse menino, Vitor Hugo, porque eu vi como que Deus traz uma pessoa da morte para a vida, e não independe da idade, ele tem só 14 anos, e se tornou, e mudou, ele era um menino carrancudo. Gente, ele foi falando palavrão, porque não é crente. Eu fui sentado na frente dele, ele e o colega dele foi falando palavrão até o acampamento. E saiu de lá transformado. Ele falou, agora sim eu acredito em Jesus. Jesus, Deus, existe. Meus irmãos, esse é o nosso Jesus. Foi isso que aconteceu com você. Foi isso que aconteceu com alguém que você conhece. Foi isso que aconteceu comigo. Não são obras. É a confissão, é o aceitar Jesus. Concluindo essa mensagem, conta a história que um artista retratou o rosto de um certo homem. E o homem que estava sendo retratado disse, no futuro, quando olharem este quadro, as pessoas se lembrarão mais do artista do que de mim. E é assim, e é verdade. A irmã falou sobre o filho pródigo. Eu até falo para a irmã pesquisar, tem um quadro do Rembrandt. Se não me engano, foi pintado em 1763. E fala sobre o filho pródigo. O quadro é lindo. Todo mundo sabe que foi o Rembrandt. Mas ninguém se interessa em saber quem as figuras que estão no quadro. Assim, nós também somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, como diz Efésios 2:10. Não receberemos um troféu. Fala que nós recebemos uma coroa. Nós somos o troféu. Nós somos o troféu de Cristo. Somos a pintura da graça de Deus. Somos amostras daquilo que Deus pode fazer com alguém que simplesmente crê, como Vitor Hugo, como você. Se a morte manifestada no mundo testemunha a ira de Deus, e o estado caótico da humanidade, por outro lado, mostra isso, existe a possibilidade de a vida abundante se manifestar
em nós. Basta crer, basta crer. Nós éramos igual Lázaro. Lázaro, sai para fora. Isso também ecoou nos nossos ouvidos. Silas, sai para fora. E nós saímos do sepulcro. Nós saímos da morte para vivermos nos lugares celestiais com Cristo Jesus, o bom pastor.